Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Adriana Paixão, terapeuta transpessoal sistêmica. E eu tô aqui no Espaço Evolução do Ser, sou idealizadora do espaço. E hoje a gente vai bater um papo com o João. O João é astrólogo e terapeuta. E ele vai falar hoje sobre os mistérios da Roda da Fortuna. Então, se vocês souberem de alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, a Roda da Fortuna lá da astrologia, tá? Que aparece no seu mapa. Então, se você souber de alguém que precisa ouvir esse assunto, clica no aviãozinho aí embaixo, ó, tá? Que tá aparecendo aí na sua telinha. Manda para essa pessoa para ela participar com a gente, tá bom? A gente também tem um canal no YouTube. Estamos tentando chegar a 100 seguidores, né, nesse canal, para a gente conseguir o nome personalizado lá, Espaço Evolução do Ser. Então segue a gente, eu vou subir também depois essa live lá no YouTube para ficar como um conteúdo de conhecimento para vocês. Lembrando que as lives que nós fazemos é com o intuito de trazer informação, para iniciar um processo terapêutico em vocês, ou até quem já está, trazer novas informações para o processo terapêutico de vocês, tá bom? Então, ó, quem já tá aí, o João já tá aí, já te mando um convite, João, para você participar do bate-papo. A Manu tá aí, boa noite, Manu, saudade, acho que amanhã a gente se vê online. O Michael também, terapeuta, a Gra, Renata. Então, gente, caminha para o pessoal participar aqui com a gente, tá bom? Eu vou mandar o convite para o João, vamos lá. Bate-papo. E ele vai falar um pouquinho aí sobre astrologia. O trabalho do João é fantástico. Hello, Oiê! Boa tudo bem, Dri? noite! Boa noite, tudo bem? E Tudo você? bem, tudo bem. Parabéns, Obrigado. João! Parabéns! Feliz aniversário! Eu lembrei, mas aí acho que eu mandei informação no etérico, acabei não mandando mensagem, mas parabéns! Recebido, gratidão, Dri, de verdade mesmo. E agora a gente está com o sol em Gêmeos, eu estou super curtindo. Tem pessoas que estão sentindo um certo desconforto, mas faz parte. Vibração diária E hoje a gente. gostosa, né? Ah, eu adoro, gente. Eu tenho muito ar no mapa, então eu adoro. Eu sou suspeita de falar, né? Ainda mais com Gêmeos na casa 5, então é ótimo. O Rafael também, Maiara acabou de entrar, deixa eu ver, a galera tá entrando, legal. João, hoje o João vai falar dos mistérios da Roda da Fortuna. E eu já vou abrir aqui um gancho para o próximo assunto que já tem gente pedindo, para o João falar sobre Quiron. Vamos falar de Então, isso Quiron, por favor. vai, vai ser o mês que vem, né? Esse nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui na agenda, né? Porque agora é um desafio saber que dia que é, né? Que dia que será. Se eu não me engano, vai ser dia 12. O João vai voltar aqui com a gente falando de Quiron. Vai ser incrível. E aproveitando para falar da próxima live da semana que vem, eu vou estar com uma pessoa aqui na sexta-feira falando sobre carreira no geral, mas quem for terapeuta também vale muito a pena. Quem vai estar aqui com a gente na semana que vem vai ser o meu sócio, barra esposo, barra programador, barra tudo aí, né? Ele vai Taurino. falar um pouquinho de carreira, taurino também, falando um pouquinho com a gente aí de carreira, tá bom? Então, João, pode começar. A live é sua. Quero ouvir, quero aprender também, porque o João sempre traz bastante ensinamento. Bom, gratidão por me receber novamente. Sempre um prazer estar aqui. Eu consegui me machucar antes da live, não sei como aconteceu isso. Acho que eu meti a cabeça em algum lugar. Não Só as reparem. gatas aí. Entrou em ar já fica cabeçudo, né? O meu ascendente ainda que é Gêmeos. Difícil, difícil. Não, mas vamos Ai, lá. ai. Então, assim, eu quero começar falando. E aí, quem quer ficar rico? Quem quer Eu. ficar rico? Quem quer nadar em rios de dinheiro, tipo o tio Patinhas, né? Que mergulhava naquele cofre dele. Eu adorava essa cena quando ele nadava nas moedas de ouro. Também gostava. Mas será que a Roda da Fortuna é só sobre dinheiro? Acho que não. Então eu vim falar um pouco no sentido um pouco mais amplo também da Roda da Fortuna, porque a gente fala, nossa, fortuna, quero. Já é o nosso ego falando, nossa, quero. Iluminação espiritual, quero. Quanto custa?
né? É. Vários Aonde que eu processos. compro? Onde que eu compro, por favor, né? Você entrega em casa? Então, assim, o que que é fortuna, né? Será que é saúde? Será que é família? Pode ser dinheiro, mas felicidade, né? Tem muita gente que é muito rico, tem muitos bens materiais, etc. E será que está feliz realmente? Então a gente fica sempre almejando posses materiais, que é um pouco da nossa cultura, né? É bem-sucedido aquele que tem muito dinheiro ou conquistou uma posição de CEO, não sei, ganha, sei lá, milhares de reais por ano. É a cultura do ter e não do ser, né? E a roda da fortuna fala do ser, não é isso? Fala do ser, então já vou dando spoiler aí pra galera que se você quer buscar uma fórmula de ficar rico em 1 hora, por favor, saia da live. Essa live não é para você, tá? É, assim, eu quero expandir um pouco, né? Porque assim, às vezes as pessoas me procuram tanto para o tarô, para astrologia, porque elas querem conquistar alguma coisa. Ai, será que meu amor volta? Ou, será que eu consigo um novo emprego? Eu tô a fim de viajar. Será que esse é o momento? E tudo bem essas perguntas, né? Mas eu sempre tento converter, eu tento trazer uma visão um pouco espiritual, tá? Não espiritual, tipo de religioso, nada do tipo, mas no sentido de o que você, qual é a sua obra, né? O que você vai fazer na sua vida? Você está feliz com o que você está fazendo? Então, é desmistificar um pouco essa ideia de fortuna como sendo muito dinheiro, rios de dinheiro. Não, não é isso. Não é isso. Também tem pessoas que vêm procurando astrologia, tipo, realmente, como é que eu destravo minha vida financeira? Tem gente que precisa mesmo. Só que o mapa astrológico, ele é um sistema. É um sistema. A Adriana também mexe bastante com sistemas, então ela sabe que um cantinho que você mexe, muda no outro, e quica em um, vai no Júpiter, Saturno, vai, né? Acontece. Então, assim, eu quero destrancar minha vida financeira, só que, olha, terapeuticamente falando, você tem que olhar para sua família, por exemplo. Se você resolver essa questão da família, você vai conseguir liberar energia no seu mapa para seguir outro canto, outro caminho, né? Então é um sistema, tá? E sempre todas as áreas, os setores da vida eles estão muito conectados, tá? Então às vezes a pessoa vem com uma questão de dinheiro, eu vou falar de família. A pessoa vem com uma questão de caminho espiritual, eu vou falar de finanças. Então tá tudo conectado, né? E já fazendo uma macumbinha aqui, uma magiazinha, que roda da fortuna, ela não é uma coisa que você compra, obviamente. Ela é algo que você constrói vibratoriamente em você, né? Na minha sessão de tarô eu faço isso também. A pessoa fala, ó, eu quero casar, sei lá, qualquer coisa. Eu falo, tá bom, eu abro o jogo e mostro para essa pessoa qual que é a vibração que ela tem que construir dentro dela para ela atrair essa energia para a vida dela, que seria um pouco de Vênus também, né? Adri, eu acho que a sua Eu virei a imagem... câmera. Tá. É, eu virei a câmera. Eu tava tentando fixar o assunto, mas eu não manjo ainda de mexer Tá. nessas coisas. Então é melhor não mexer. Não, a gente vai trocando ideia, bate-papo. Eu gosto dessa pegada mais leve, assim, vamos conversando, né? É, até esqueci o que eu tava falando, né? Enfim, a astrologia, tipo, De ela sempre... construir. Isso, construir uma vibração em você. E a roda da fortuna, tem gente que fala, tem astrólogos que falam que ela é um dos pontos mais importantes da astrologia, mais ainda até que o Sol, por exemplo. E se você quer destrancar, fazer rodar, fazer girar a sua fortuna, vai ter que ter trabalho. Vai ter que ter algum esforço, não é uma magia que eu faço aqui, alguma coisa e pimba, né? Semana que vem eu já ganho na loto. Não, não é isso, não é isso. Você busca isso, sai desta live agora. Então, assim, não tem como falar de Roda da Fortuna ou não tem como falar de astrologia sem falar do espiritual de uma astrologia um pouco mais elevada, uma astrologia um pouco mais divina, né? Ao longo da história da humanidade, os astrólogos, né, que também eram magos, eles super foram conduzidos ou induzidos, ou só ganhavam dinheiro, era como era na época, se eles falarem, por exemplo, para os reis, e qual que é a melhor, né, época do ano para eu fazer comércio com fulano? Quando que é a melhor época para eu casar minha filha com esse sei lá o quê? E o astrólogo vai lá e consulta. Não que o rei ele esteja afim de se trabalhar, né, por exemplo. Então a astrologia ela vem de uma cultura histórica de como um simples serviço.
como um simples eu te dou dinheiro, você me dá um planejamento ou uma energia. É, acontece isso, né? Tem gente que usa astrologia até para entrevista de emprego, sabia? Tipo, será que essa pessoa aí faz uma sinastria, né, que é a relação entre dois mapas? Será que essa pessoa se enquadra, se encaixa bem com a equipe com que ela vai trabalhar? Como é que é o perfil dela? Isso pode ser até interessante, mas tipo, eu sempre trago a consciência. Qual consciência que a pessoa está vibrando, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter um mapa maravilhoso, tem um monte de pontos que são fluentes, que conectam, que, nossa, muitos pontos de harmonia. Só que a pessoa ela não trabalhou a consciência de Vênus, por exemplo, né, dentro dela. Então ela pode ter uma Vênus super bem aspectada no mapa dela, com um monte de trígono, um monte de risquinho azul, né? Que às vezes eu abro o mapa, tem um monte de risco vermelho, azul, a pessoa fala, meu Deus, tô ferrado. Não. O risquinho azul ou o risquinho vermelho não quer dizer necessariamente algo bom ou algo ruim, tá? Então essa consciência de Vênus, se a pessoa, ela, por exemplo, ela construir uma vibração dentro dela, uma história de vida, história de alma, em que ela só atrai coisas para ela que são desafios, né? Não adianta nada ter uma boa sinastria, um bom mapa, um bom aspecto. Então, o trabalho da Roda da Fortuna ele é muito de ganho de consciência. E é aí que eu estava falando da astrologia espiritualizada, ela só é destrancada quando a gente se alinha com a nossa missão de alma. Então, a astrologia ela vai muito mais, assim, um buraco muito mais embaixo, né? Ela funciona, assim, falando em termos de família, quando que eu viajo, essas coisas funcionam. Mas a natureza, né, a raiz da questão sempre vai ser algo espiritual, divino, né? Porque afinal de contas os planetas, eles são consciências, né? Eles são deuses e eles estão ali no funcionamento deles, assim como o planeta Terra, um deus, uma consciência, né? Então, os antigos, desde muitos séculos antes de Cristo, até, sei lá, para não falar de Atlântida ou coisas assim, né, gerar meio polêmica, desde muito, muito, muito tempo mesmo na humanidade, vem se estudando, em todas as culturas estudava-se qual era a energia emitida pelos astros. E qual é a relação entre esses astros, qual é a energia que eles transmitem quando um está desafiando o outro com uma quadratura, ou quando um está fazendo um aspecto fluente. Né? Então, a gente se alinhando com esse propósito divino, de alma, né? Como a gente se considera parte do um, parte do todo, e que o princípio hermético da correspondência, né? Que tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, a gente vai se sintonizando com o universo e se sintonizando com a sua própria missão de alma, sua própria missão de vida, tá? Então ela vem um pouco com essa consciência de que todos somos um, sim, todos nós temos uma tarefa, sim, todos nós somos importantes, sim, sim, tá? Que todos nós temos uma luz própria para brilhar, que só a gente pode brilhar, inclusive essa energia de leão, né? A gente precisa entender um pouco disso. Então, já falando de cara, para você sintonizar da fortuna, você tem que harmonizar no seu mapa Sol, Lua e Ascendente. Sol, Lua e Ascendente, que são os três pontos mais importantes da astrologia, do mapa, que eu sempre começo minhas análises por esses três pontos, tá? E por que Sol, Lua e Ascendente? E a gente começa a falar um pouco da astrologia esotérica, que também é astrologia espiritual. Então, por exemplo, Sol. Sol é a nossa essência, nosso espírito, né, que eles falam. Que é a nossa mônada, a nossa parte que se desdobrou de Deus, né? Uma coisa nesse sentido. O Sol na astrologia é a experiência que a gente mais quer vivenciar como alma nesta existência humana, nesse planeta Terra. Então, o Sol ele é muito importante. Ele é o espírito, ele é a alma. E a gente fala na astrologia que ele é a causa da alma. Tem uma história de alma aí, né? Que a gente pode destrinchando através do Sol. Lua. Por que Lua? Lua na astrologia está sempre associada à figura materna. Depois eu posso até explicar um pouco mais sobre a astrologia esotérica, mas a Lua ela é um corpo de água, né, que mexe com as marés e tudo mais. Então essa energia aquática, ela está sempre conectada com o karma. Então a Lua ela rege o karma. Na astrologia esotérica ela é a alma. O espírito é o Sol e a alma é a Lua. O espírito sendo a nossa partícula de Deus, a alma sendo o nosso corpo espiritual, né? Aquilo que a gente se carregou com os karmas, aquilo que viveu as experiências em diversos mundos. Então essa é a energia da Lua, que seria a lei. A lei é a Lua, tá? E aí o ascendente, que é o signo que estava subindo no céu quando você nasceu, que estava no ponto das 6 da manhã, né? É a forma como a gente se manifesta no mundo.
é a forma como a gente é percebido pelos outros, que seria o filho. Então, sol, pai, lua, mãe, ascendente, filho, ou causa, lei e efeito, você harmonizando essas três forças, né, que é a divina trindade da astrologia, pai, mãe, filho, pai, Espírito Santo, amém, tem todas as culturas espirituais, elas têm uma trindade, uma A divina tríade. trindade. Isso. E ela é, na astrologia, essa, Sol, Lua e Ascendente, que seria harmonizar a causa, nosso espírito, a nossa vontade de alma, e vivenciar uma experiência na Terra. Então, eu nasci taurino, então minha vontade de alma era ser touro, tá? Era tentar entender um pouco esse mistério de touro, que seria o mistério da vida, o mistério da sensualidade, da materialidade divina, né? Porque a gente sempre associa, tipo, ah, para ser espiritual, eu preciso ser vegetariana, não posso ter bens materiais. Não, não é bem assim. A gente tem uma consciência tanto positiva quanto negativa em todos os signos. E é exatamente essas consciências que a gente vai trabalhar, tá? Perguntaram aqui, E é falando legal. do Sol em Gêmeos, eu E, posso até pra- comentar no é, final. e se der tempo, tá, gente? Porque hoje o tema é sobre a roda da Mas fortuna. Gêmeos está em E sabe alta, quem viu? é, e sabe o que que é interessante, João? Você falar essa questão da materialidade, né? Se eu tô num caminho espiritual, se eu não posso ter essa materialidade. Gente, a gente está num plano material, né? Se a gente está se manifestando no plano material, logo eu preciso de recursos para manifestar isso, Sim. né? Se eu escolhi estar aqui, então faz todo sentido. A nossa jornada espiritual é a nossa conexão com o nosso divino, com o que está lá dentro da gente, com a nossa parte mais profunda, né? Então, quando eu venho para cá, eu estou manifestando essa materialidade, o meu corpo físico e todos os recursos que eu posso adquirir ou, ou ter, ou enfim, ou não adquirir, É isso aí. certo? A Pode gente com o tocar corpo aí. físico, a saúde, quem não quer saúde, que seria um bem material, querendo ou não, a manutenção, o Sim. bem-estar desse corpo físico, né? E a gente precisa entender um pouco, sair um pouco dessa astrologia divinatória, adivinhatória, desculpa, a astrologia adivinhatória, e ir um pouco para a astrologia divinatória. Porque a astrologia, querendo ou não, ela é um mapa, ela é uma roda. Elas são caminhos que a sua alma pode trilhar, caso ela queira se libertar da própria roda, ou da astrologia. Então, o mapa astrológico, ele também é a roda kármica, ele também é a roda de Sansara. Então, se a gente conseguir trilhar os caminhos divinos da astrologia, a gente se liberta dessa experiência terrena. A gente sai, a gente não precisa mais da astrologia. A gente já vivenciou tudo o que a gente precisa vivenciar aqui. Então, a gente precisa trabalhar na gente, todos nós, no mapa astrológico, temos os 12 signos. Então, sim, nós temos que ser todos os 12 signos em diversas áreas da vida. Por exemplo, eu tenho câncer na 2. Quando o assunto é dinheiro, finanças, valores, eu sou canceriano. Então eu tenho que trabalhar essa consciência, por mais que eu não tenha planetas nesse signo que é câncer, né? Então são experiências que você veio escolher. Então, por exemplo, alguém que nasceu com sol em gêmeos agora, né? A vontade de alma dela seria interagir, conversar, buscar estudos, quero me mexer, quero ser espontâneo, quero falar, eu quero buscar conhecimento. Nasceu no eixo do conhecimento, que é gêmeos e sagitário. Então, a pessoa que quer interagir, quer buscar, quer conversar, quer falar, quer, nossa, quero, uau, vivenciar esse mundo e ver o que o ser humano pensa, o que o ser humano acha, o que o ser humano sente. Eu quero conversar, interagir, né? Todos os signos de ar têm um pouco disso, mas Gêmeos em especial ele é mais espivetado, né? Fofoqueiro. Eu quero não admitir, mas acho que eu gosto um pouquinho de fofoca, tá? Então, admitindo isso, eu já estou trabalhando a consciência de Gêmeos, que é meu ascendente, que é a forma como eu me manifesto no mundo. É, inclusive, Idris, se quiser me interromper, eu sei que eu sou geminiano, saio falando, viu? Então, por favor, a gente vai conversando, tá? E a gente assume o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? Isso. Por exemplo, a galera fala super mal de escorpião, gente. A gente é super fofo. Não, Pode ter certeza. Só que essa fofura do escorpião aparece quando ele assume o lado sombra dele. O lado sombra dele é profundo. Então, quando a gente assume, né, quem a gente realmente é, a gente começa a lidar com essas energias de forma mais funcional na nossa vida, né? O João até citou, na minha casa 2 é câncer, né? É interessante que, assim, eu sou uma pessoa que tem uma energia um pouco mais agressiva, só que quando eu tô em consultório,
sobe assim, aflora uma energia de acolhimento enlouquecida. Você compreende a Então eu sombra do tenho outro, né? eu tenho câncer na casa 6 com nó do norte lá, então quem brota é esse câncer. Então, quando a gente entende o nosso mapa, quando a gente começa a vivenciar essas energias, a gente sabe como que a gente consegue aproveitar de melhor forma aquilo, né? Aquela atmosfera que a gente tem vivenciado ali. E acaba ficando uma coisa natural, não é forçado. Eu tenho aquela consciência que aquilo faz parte de mim, e quando eu estou naquela atmosfera, naquele cenário, aquela energia brota. É, porque a maioria das pessoas que sintonizam o escorpião, sintonizam o lado sombrio. Não que seja menos bom ou ruim. Quem nasce com sol em escorpião, o desejo de alma da pessoa é conhecer a sombra da própria alma. Eu vim olhar para o podre que existe dentro de mim para poder transmutar e ser a fênix, né? Escorpião ele é o signo que rege a morte, a mortalidade, mas não a morte como fim, a morte como fim e reinício. Então, a vida após a morte, outras encarnações, então não tem como falar de astrologia sem entrar no âmbito espiritualizado ou no âmbito maior. Eu gosto de falar, tipo, astrologia cósmica, né? Nossa história de alma. Quem disse que eu só fui humano? Eu posso ter nascido em outros planetas, eu posso ter sido extraterrestre, então, sei lá. Eu acho que é expandir um pouco isso, né? E entrando um pouco nesse assunto de você trabalhar as consciências dos signos em você, a gente fala de alquimia ou magia astrológica. Então seria eu tornar-me o ouro, transformar o chumbo em ouro daquele signo. Então, fazendo esse trabalho na trindade que eu falei, né? Sol, Lua e Ascendente, ah, você está fazendo uma alquimia pessoal. Então, não existe fórmula mágica, não existe você vai comprar um trabalho para quero me iluminar. Não, isso não existe. Não existe. Você não tem como burlar Deus, você não tem como tapear o universo, gente. Desculpa, tá? Não, não dá. Tem alguns estudos espirituais que eu faço que, inclusive, são um pouco polêmicos. Quando não se tem uma visão reencarnacionista ou uma visão de karma, até posso falar nisso em outra live, de, de culpa, sabe? Aquela coisa, nossa, é meu karma, eu vim experienciar isso, sabe? Tem que se libertar um pouco disso e entender de que a vida, ou o mapa astrológico, o mapa, né? Aquele que indica os caminhos, na verdade é uma aventura. Então aproveite a aventura, né? Então, voltando falando da Roda da Fortuna, eu vou dar o meu caso. Então, eu tenho Sol em Touro, Lua em Peixes e Ascendente em Gêmeos. Eu tenho que ser o divino ou o de luz em Touro, em Sol em Touro, o de luz em Lua em Peixes e o de luz em Ascendente em Gêmeos. Só que para ser luz, foi o que até a Ana falou na última live dela, de que para você ser luz ou você ser a copa, você tem que conhecer seu tronco, suas raízes. Então, para de se julgar, não pode se julgar, gente. Todo mundo tem dificuldades, sabe? Por exemplo, Lua em Peixes. Antigamente era pessoa, até acho que até hoje, inclusive, as pessoas falam, nossa, como você é bobinho, você se ilude, você acredita num mundo utópico. Eu acredito de verdade, eu acredito, sabe? É, mas o negativo de peixe seria o escapismo, a fuga, a ilusão, achar que tudo é amorzinho, né? Então a gente precisa, por exemplo, dessa consciência de escorpião, que também é um signo de água, falando, ó, gente, não é bem assim não, tem o lado dark aqui, sombras, né? Olha para isso também. Quando a gente está nos nossos trabalhos, né, João? Eu sempre sou a que levanta a bandeira. Gente, vamos olhar para isso, que eu acho que tem alguma coisa Nossa, eu estranha. adoro, eu adoro. Porque são coisas da sua alma, gente. Você está se conhecendo. Quem procura terapia holística, ele quer se conhecer, né? Ah, e falando de lua, né? Aproveitando para falar do karma, eu vejo o karma como um aprendizado, muito mais do que como um castigo ou do que como uma punição. Não, não é isso. Então, assim, veja o teu signo solar, o teu signo lunar e o teu signo de ascendente e seja a luz disso. E aí você destranca a roda da fortuna. Mas o que esses pontos têm a ver com a roda da fortuna, né? Então, a roda da fortuna ela não é um asteroide, ela não é um planeta, não é uma estrela fixa, ela é um ponto. É um cálculo matemático que você faz, que você chega na roda da fortuna. Eu não sei qual que é o cálculo exato, mas é um ponto arábico. Os pontos arábicos, os árabes antigamente, super matemáticos, eles eram astrônomos, manjavam de geometria, medicina. Então eles ficavam sempre associando os astros, essa astrologia divina, e ficavam fazendo cálculos.
e viam como é que isso se manifestava no mundo. E aí foi descoberta a roda da fortuna. Então ela é um cálculo que é feito no mapa astrológico entre Sol, Lua e Ascendente. Acho que você soma o grau de um, subtrai do outro, não sei. Mas aí você destranca a roda da fortuna. Como eu falei, como eu estava falando, tem os estudos espirituais que eu faço, que podem ser polêmicos, tipo, tem gente que nasce tudo ferrado, cego, sem dinheiro, e aí fala, meu, é para você aprender a ser forte, para você aprender a encontrar sua luz, a ter coragem. Fala, meu, como assim, né? Então Deus me colocou para sofrer, então não tem essa noção de castigo, é mais como uma aventura de alma, como um aprendizado. E a gente reconhecendo isso, que também seria reconhecer a energia da nossa lua, a gente vai ficando mais leve e aprendendo a ser luz do signo e integrar a sombra do signo. Então, no meu autoconhecimento, na minha jornada, eu começo a perceber quando eu estou entrando na sombra de peixes ou na sombra de touro, por exemplo, né? Ou quando eu vou querer saber alguma fofoca, que é a sombra de gêmeos, ou começo a pensar em mentir, falo, não, não, tem que conhecer os dois lados. E na minha sessão de mapa astrológico, eu começo falando isso. Eu falo, ó, Sol em signo X é assim, assim, assado, positivo é assim, negativo é assim. Eu ensino a pessoa a utilizar as energias do próprio mapa para sintonizar essa energia nela mesma. E ó, seu mapa funciona assim, onde tem planeta é assado. Então, essa é a chave. Já estou dando logo de cara. A chave é harmonizar solo e ascendente. Então, por exemplo, eu consigo dar o meu caso para não expor meus clientes. O meu caso é touro. Eu tenho que entender muito da materialidade. Eu tenho touro de casa 12, que é a casa de peixes, que é a casa do inconsciente, da mediunidade. Eu sou designer de formação, então o meu trabalho é meio que aterrar o divino, ou a beleza do divino na Terra, inclusive através de intuição, que é a minha lua, uma lua super intuitiva, sensível, conectada a realidades astrais mais sutis, mais amorosas, que pode ser também uma realidade futura do planeta Terra, que a gente não conhece, a maioria do planeta Terra está mais sofrendo, né? E aí o signo de Peixes ele também está super associado com mediunidade, intuição, ou sacerdócio, ou terapia holística. Então, querendo ou não, não é só um ajuste vibratório, é um ajuste de caminhos, né? Às vezes a pessoa está super infeliz, ela foi fazer administração, mas ela sempre quis ser artista. Então, no mapa astrológico, eu vou orientando também, com base nessa harmonização da trindade, quais seriam as carreiras mais favoráveis, quais seriam os amigos ou as vibrações de pessoas que ela pode agregar na vida dela, né? Então eu já estou meio que tentando fazer essa alquimia, essa magia astrológica em mim, né? Sendo o quê? Gêmeos, que é a forma como a gente exterioriza o Sol e Lua, que é comunicando, falando, fazendo live, dando palestra, ensinando. Então eu tenho que sempre passar um certo conteúdo, né? Por mais que seja uma vibração que eu traga naturalmente, eu vou buscando atrás, né? Ô, João, interessante você falar dessa magia, né? E dessa harmonização, que às vezes a pessoa me procura para harmonizar o mapa, né? Que é um trabalho que eu faço. Eu não sou astróloga, tenho um conhecimento por conta de ter que trabalhar com essa harmonização, mas não é tão profundo quanto o João, que é astrólogo, né? Que é o trabalho dele. Então, às vezes a pessoa ela procura e eu sempre falo para ela: você já passou com um astrólogo? Você já conversou sobre o seu mapa com um astrólogo? Eu posso até harmonizar. Só que sem um processo de consciência profundo, Isso. não adianta a gente trabalhar com diversas energias que aquilo não vai tocar lá dentro da pessoa, não vai trazer aquela informação da essência dela, do inconsciente dela. E quando a pessoa me procura para harmonizar o mapa, eu falo: isso não é um milagre, né? Isso. Sem a sua abertura, sem o seu processo de consciência, e esse processo de consciência com a leitura profunda do mapa, com o se observar todos os dias, um processo de meditação, um processo de psicanálise também, enfim. Então, com tudo isso, que é possível a gente chegar aí nesses pontos e conseguir olhar as coisas com um novo olhar e trazer para a nossa vida de forma mais proveitosa essa construção aí que a gente trouxe de vida, né, de projeto de vida, que é graficado através do mapa. Isso, fantástico, fantástico. Eu já coloco direto na página do meu Instagram. Se você procura uma fórmula mágica para resolver seus problemas, por favor, vá embora. Não é comigo que você vai conversar, sabe?
E eu tenho uma A certa. Flávia falou, É, a Flávia falou, só a prova disso funciona. A Flávia fez a harmonização do mapa, mas ela está num fantástico isso. processo É. de terapêutico também. Então, isso é importante. Eu tava tendo uma viagem outro dia que tem aquelas frequências no YouTube, Celfódio, 500 e não sei quantos hertz, para milagres, curas. E até acontece, você se sente bem, você sintoniza uma frequência diferente. Mas a nível de iluminação espiritual, a nível de libertação da roda kármica, a nível de libertação da matéria, ficar escutando essas frequências só não vai ajudar. Você pode até, através das frequências, despertar algum processo em você. Então você vai buscar ser a frequência e não ficar ouvindo ou sentindo a frequência. Então seria mais ou menos no mesmo tom da astrologia. Você ficar vendo horóscopo no metrô ou no Astrolink, coisas assim, para se conhecer, é legal. Seria como ficar ouvindo a frequência Celfádio, né, para se conhecer e tal. Mas e a profundidade disso? O quanto você está comprometido com a sua alma, com a sua trajetória de vida. Você vai descartar simplesmente essa vida numa infelicidade por o quê? Por uma pressão social? Então, nessa era de Aquário, que vai ficar até o ano 4000, a gente precisa adquirir essa consciência coletiva, uma consciência revolucionária e meio que rebelde, sim. Então, eu já estou tentando também me adequar a isso e me sintonizar essa frequência e falar, ó, gente, o capitalismo não está funcionando, a forma como a gente enxerga o casamento, os relacionamentos também não está funcionando. O dinheiro, né, Bitcoin, será que é Bitcoin? Ou será que o planeta Terra ele já supre de graça as nossas vontades, as nossas necessidades? Independente de dinheiro, a forma como o ser humano encara isso. Então, está acontecendo um alinhamento, está acontecendo uma mudança vibratória para mais, né? Subiu uma oitava a vibração da Terra, que as pessoas estão sim buscando iluminação espiritual, estão buscando bálsamos ou alívios para a alma para entender. Ah, mas na infância eu fui abusado pelo meu tio, pai, não sei o quê. Ó, no seu mapa, isso era uma experiência que você veio passar. É duro reconhecer? É duro reconhecer. Mas você entendendo e você se libertando disso já começa a fazer esse trabalho de libertação da matéria ou da própria alma. E na astrologia tem uma coisa que se chamam ciclos, de que Áries é o começo de um ciclo e Peixes é o fim de um ciclo. Então, se você tem, por exemplo, a Roda da Fortuna, vamos supor, no começo ou fim de um signo, quer dizer que você está iniciando ou terminando um ciclo. Eu tenho Roda da Ai, Fortuna. meu Deus. Eu Eu tenho. tenho em touro. Então, você está iniciando ou terminando sem um ciclo de touro, vai até Nossa. Peixes. Então, é uma história de alma mesmo. Não vai ser talvez em uma vida, né? No começo da minha trajetória, eu fui espírita. E tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que ele fala assim: como é que uma alma se liberta da evolução, ou como é que ela atinge Deus, alguma coisa assim. E ele fala: ó, tem irmãos que eles conseguem acelerar o processo evolutivo e tem irmãos que continuam na velocidade deles, no nível de vibração que eles querem ficar. Mas todos vão chegar ao fim, todos vão chegar a Deus, né? Só vai depender da sua vontade e da velocidade que você vai chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho Roda da Fortuna em Peixes, que seria tipo uma satisfação sacerdotal ou mediúnica, intuitiva, artística, mas eu estou finalizando um ciclo de Roda da Fortuna e vou, provavelmente na próxima vida ou ilumino de vez, ou eu começo um novo ciclo em Ares, né? Mas isso são questões, né? São bônus da astrologia. Então a questão seria muito tipo das pessoas que estão assistindo, né? Porque esse conhecimento não é para todo mundo realmente. Não é todo mundo que está afim, está disposto a fazer um trabalho de elevação, de alquimia interna, de se transmutar, de transformar chumbo em ouro em si mesmo. Que nem os espíritas falam, por exemplo, a reforma íntima. Quem está disposto a mergulhar de fato nisso, né? Tem gente que vai lá só tomar um passe e acabou, já acho que já está fazendo o trabalho. Ou vai na igreja, escuta a missa e continua sendo a sombra mais dark de todos os signos. Então, ao mesmo tempo que eu venho revelar para vocês esse segredo, esse mistério da astrologia, esse arcano da astrologia, é muito para tirar um pouco da zona de conforto para vocês verem, meu, como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu tenho ascendente em Capricórnio, né? A Capricórnio tem a questão do ego também, dos status sociais. Mas ele também tem a vibração da conquista. Eu sou uma pessoa que foi lá, conquistou, por exemplo, a minha obra foi construir uma casa, mas se um furacão destrói a minha casa, eu consigo construir outra. Então a sua obra não é a casa, é a sua energia que você construiu em você.
Então tem diversas vibrações de Capricórnio, diversas vibrações de Peixes. Eu posso até dar uma passada em todos os signos, não sei o que você acha. Ô, João, você quer dar um exemplo aí de um outro Roda da Fortuna? Vou te falar. Bom, eu tenho Escorpião solar, ascendente Lua em Aquário, e a minha Roda da Fortuna tá lá em Touro, na casa 4. É Família, gostoso. família. Você vai ter a sua felicidade ou a sua fortuna na família, né? Pois é. A fortuna, ela também não, ela pode, por exemplo, quando você sintoniza a fortuna, vem o dinheiro, vem saúde, vem amigos, mas tem um ponto específico que está mais associado com a sua felicidade pessoal, né? Eu tenho o Roda da Fortuna na 10, que é carreira. Então eu vou ficar muito realizado na carreira, sendo um sacerdote, sei lá, que é coisa de peixes, né? Eu já estou fazendo meus estudos para isso, fazendo sacerdócio em Umbanda, eu vou começar em bruxaria agora, então é um estudo infinito, gente. Então observe qual o signo solar que você tem. Se você manja um pouco de astrologia, vai fazer seus estudos. Puxa, será que eu estou vibrando na sombra ou na luz desse signo? Eu, nos meus atendimentos, eu nunca desconsidero o que o próprio cliente tem de interpretação ao próprio mapa, porque eu estou falando da vida da pessoa, né? Quem sou eu para falar da tua vida? Então, eu estou tentando orientar. Então, faça os seus estudos, sim, espirituais. Veja o seu signo solar, se você está vibrando mais na luz ou mais na sombra. Que isso sirva de termômetro para você o resto da vida, para saber se eu estou sintonizando mais vibração luminosa ou a sombria. Se eu integrei verdadeiramente a sombria, só estou tentando ser luz, mas não consigo ir para frente porque eu tenho o rabo preso por causa da sombra que eu não olho. Então tem muitas nuances, né? Olha o teu signo lunar, veja se você vibra um pouco mais na luz, um pouco mais na sombra disso. Como é que está? E o ascendente, que é a forma como você exterioriza. E uma outra coisa que é importante, às vezes tem pessoas que vão procurar a leitura do mapa e nem sempre a gente está aberto para algumas informações, né? E às vezes o astrólogo fala ali, às vezes a pessoa fala, ah, não tem nada a ver comigo. E quando a pessoa passa a se observar ou iniciar uma jornada terapêutica que vai auxiliar ele a se encontrar, a descobrir quem ele realmente é, aí ele fala, nossa, aquela pessoa que falou para mim aquilo há 2 anos atrás fez todo sentido. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo diversas máscaras sociais. E isso distancia a gente da nossa essência, né? Total. E aí, às vezes, a gente vai lá fazer uma leitura do mapa, não faz sentido, e a gente entra numa defensiva, aquilo não serve, aquilo não é para mim, aquilo é tudo mentira. E a gente estava só com aquelas cascas ou num processo de resistência. Então, quando a gente procura a leitura de um mapa, é importante a gente estar se tratando, a gente continuar esse tratamento, né? Continuar essa jornada do autoconhecimento, estudar o mapa é importante. Por mais que eu tenha feito a minha leitura de mapa com alguns astrólogos, é uma coisa que eu sempre revisito, sempre estudo. No sábado mesmo, me caiu uma consciência sobre o Quiron, né? Que tá ali no meu mapa. Então, às vezes a gente tá ali, bate o olho e fala, nossa, acho que agora é hora de eu olhar para isso, né? E eu costumo dizer que a roda fortuna é como se fosse um carimbão de Deus ali, falando, olha, quando você entender essa energia, as coisas vão fluir, né? E que na verdade não é a roda da fortuna, é a energia dessa conjunção aí do Sol, Lua e Ascendente. É quem eu sou, né? Uhum, Como eu sinto e como eu me manifesto na minha essência. exatamente. Traduzindo, né? Que é causa, lei e efeito, que é uma lei espiritual, uma lei Uhum. da natureza, não tem o que fazer, né? Então, um estudo mais aprofundado de Roda da Fortuna seria, tipo, você olhar qual signo, qual decanato, cada signo ali é dividido em três partes, né? Cada uma dessas partes é o decanato. Qual do decanato que está, qual casa que está, quais aspectos essa Roda da Fortuna está fazendo com outros planetas, que inclusive podem dar mais dicas para você sintonizar essa felicidade, você sintonizar essa fortuna. Uma coisa que eu também levo em consideração nos meus atendimentos é que se a pessoa, um termômetro também de felicidade ou de fortuna, é se a pessoa está com abundância financeira, está com abundância nas amizades, está com abundância na saúde. Mas às vezes uma pessoa chega assim para mim, e aí, tá tudo certo? O que eu faço? Aí eu vou ver, por exemplo, que ela tem roda da fortuna na casa 3 em Leão. Leão é um signo super criativo. Casa 3 é a casa da expressão, da comunicação. Então seria uma expressão criativa. Então eu falo assim, ó, para você começar a tentar entender essa roda da fortuna,
vai fazer um teatro, vai fazer uma aula de canto, né? Vai entender um pouco aula de dança, que é a expressão criativa, né? Então tem várias interpretações. Então no meu atendimento seria também uma conversa para eu entender o que que você quer da sua vida. E realmente as pessoas elas fazem um mapa e às vezes vai entender às vezes só anos depois. E eu super apoio as pessoas procurarem mais de um astrólogo para terem mais opiniões, né? Mais energias. E, cara, super válido. Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos também com astrologia. Por exemplo, a Adriana já alinhou meu mapa diversas vezes, fantástico também isso. E, sei lá, gente, é uma coisa para vocês pensarem mesmo, né? Será que eu estou sendo o melhor ser humano que eu posso ser? Né? Sem julgamento, sem cobranças nem nada, que essa ideia é um pouco de culpa, né? Mas eu imagino também que o céu, ou o paraíso, né, seria a gente chegar no fim da vida e entender que eu fui o melhor que eu podia ser. E uma pessoa que, sei lá, morre e ela se depara com a pessoa que ela poderia ser, a melhor pessoa que ela poderia ser. Isso já é um inferno de consciência. Putz, eu poderia ter trabalhado isso daquela forma, poderia ter amado tal pessoa melhor, poderia ter entendido essa vibração. Então tem outras energias envolvidas, outros planetas, né? Então, por exemplo, Mercúrio, que é a comunicação, a mente, que querendo ou não, ela é uma oitava do Sol. Quando o Sol ele se desdobra de frequência, de vibração, ele se torna Mercúrio. E quando Mercúrio sobe a vibração, ele se torna Urano, que aí seria a comunicação universal, a mente universal. É a mesma coisa para a Lua. A Lua, a oitava dela, a vibração próxima dela seria Vênus. E aí sobe outra frequência, seria Netuno, que é a vibração do amor universal, né? E o ascendente se desdobra em Marte, que é a vontade, a ação e tal, que o Marte se desdobra em Plutão. Então são as consciências que vão se desdobrando. Então vai muito mais além da roda da fortuna e vai muito mais além de harmonizar também só Sol, Lua e Ascendente. Se bem que essa é a trindade principal, tá? Então se você estiver trabalhando Sol e Lua e Ascendente, você naturalmente já vai estar sendo conduzido e levado para as próximas oitavas, que seria Mercúrio, Marte e Vênus, tá? E outra coisa, né, João? A gente também vai por partes, né? A gente não cresce de uma vez. A gente nasce, aprende a se alimentar, aprende a andar, aprende a falar. Então é todo um processo, né? A gente não vai fazer uma leitura do mapa, uma harmonização, um tratamento aqui e ali, o negócio vai, como é que fala? Ser por fast food, né? Por drive-thru ali, né? É, Então, por exemplo, eu já olho o meu mapa desde 2017, a gente está em 2020, e com certeza daqui 10 anos eu vou olhar e vou trabalhar essas energias de uma outra forma. Então, é um processo contínuo, né? Tanto a astrologia quanto o tarô é um processo de autoconhecimento, de autotransformação, que é dia após dia ali, né? A Flávia trouxe aqui, ela falou que tem roda da fortuna em Gêmeos na 5. Se eu não me engano, a Flávia ela tem Lua em Leão. Ela precisa comunicar ou não? precisa se Ela precisa expressar, aparecer ou cara, não? precisa se expressar. Ó, a casa de leão, a gente sempre entende, tipo, leão é egoísta, egocêntrico, quer todos os holofotes em cima de si. Isso seria mais negativado mesmo, né? Alguém muito egocêntrico, muito egoísta. Mas a casa onde você tem leão é a casa onde está a sua luz, é a casa onde está seu brilho pessoal. As pessoas vão te ver onde você tem leão. Eu tenho leão na 3, então eu apareço quando eu falo. Óbvio, né? Minha vibração de gêmeos, não consigo escapar dela. Nossa, Eu tenho que dar palestra. por favor. Então, eu adoro falar. Então eu já tô me sintonizando com isso e falando de coisas que eu gosto, né? Falando de coisas que são é, que eu acho que acrescenta para a humanidade. Só de falar isso eu fico arrepiadíssimo, né? Então, por exemplo, o caso da Flávia, né? Ela falou que ela tem casa 5 em Gêmeos. Casa 5 é a Com a casa roda da fortuna lá. roda da fortuna. Então, casa 5 é a casa da criatividade dos filhos, né? Fazendo uma interpretação assim, mas seria muito mais da energia criativa, que também é a casa que é regida por Leão. Então tem uma vibração leonina aí nessa sua roda da fortuna, tá? Então, Gêmeos na 5 é a pessoa que precisa se comunicar criativamente também. Então, através de um canto, de uma dança, sei lá, mas precisa estar falando, uma poesia, fazer lambe-lambe, tem N formas. Qual que é a forma que você vai sintonizar isso? Então, a pessoa que nasceu no mesmo horário, no mesmo dia que a Flávia,
ela também tem roda da fortuna na casa 5. Mas vai que ela não curte tanto lambe-lambe e curte mais dança, por exemplo. Então vai muito do que você quer fazer também, né? Então a roda da fortuna, por exemplo, na casa 5 seria diversão, né? Tá fluente nos namoros, crushes, né? Seria um pouco da energia sexual. Ou infelicidade com os filhos, bom relacionamento com os filhos, né? E sendo gêmeos. Eu considero como gêmeos e leão sendo as duas crianças do mapa, vamos dizer assim. Então seria muito sintonizar com a criança interior, com a espontaneidade, né? Tem vibrações fantásticas, né? Eu abri o mapa agora, do horário de agora, que a gente está com uma lua nova fortíssima aí, depois eu posso comentar também. E a roda da fortuna está em Capricórnio, em cima do ascendente, tá? Então, estão fazendo um exercício aqui. Roda da fortuna no ascendente, na casa um, que é a casa que é regida por Áries, é a casa que você, é a roda da fortuna que você vai se sentir feliz quando você estiver em contato consigo mesmo. Ascendente é a nossa personalidade, é o eu. Então, é uma pessoa que está muito em paz com quem ela é. E também é uma pessoa que inicia projetos, pode ser uma pessoa muito realizadora, né? Uma pessoa que vai, começa, vai, faz, que é essa coragem. Então, uma pessoa que constrói dentro dela uma coragem, realmente esse ímpeto, essa iniciativa, né? Agora, na casa um em Capricórnio, Capricórnio que é o signo do trabalho, a pessoa não para, não para, não para nunca, é um trem, né? Então, a pessoa, sempre que ela está em movimento, trabalhando, produzindo, criando, ela está sendo feliz. Então, se a pessoa, Então né? a gente está com, Oi. então a gente tá com uma energia hoje de trabalho. Trabalho. Quem sou eu? Quem sou eu? Por exemplo, agora a gente já está com a lua nova, né? Que lua nova sempre são novos inícios na astrologia. E a lua nova está em Gêmeos, agora está na casa 6, que é no dia a dia, que é a casa de Virgem, saúde, né? Então, essa vibração de o que você está plantando, o que você está fazendo no dia a dia, nas tarefas diárias. Como é que está a sua saúde mental, que é bem essa pegada de Gêmeos também, né? Então, cara, é fantástico. Tem infinitas, infinitas, infinitas possibilidades. E. João, Oi. fala rapidamente, ó. Ali, Valente falou: minha roda da fortuna está na casa 12 em Capricórnio. Ele já deu uma palhinha de Capricórnio aí. Como que é na casa 12? Que é na casa do inconsciente, né? De outras vidas lá. Então, a Roda da Fortuna na casa 12, acho que eu vou passar em todas as casas rapidinho, né? Já que a gente tem mais um tempinho. Então vamos lá. Eu vou começar na casa um, que eu já falei um pouco, né? Roda da Fortuna na 1 seria você muito em contato com você mesmo, com a sua coragem, quem sou eu estou em paz comigo mesmo. Seria você sempre buscando autoconhecimento, sempre se encantando com quem você é. É uma pessoa que está sempre buscando, como eu falei, que traz um pouco dessa energia de Ares, né? Roda da Fortuna na casa um ou em Ares é mais ou menos parecido, tá? Eu vou falar mais dos signos, porque casas é outra história também. Então, Roda da Fortuna em Ares é essa pessoa corajosa, guerreira, que sintonizou o guerreiro que é estratégico, o guerreiro que ele que tem compaixão, que ele defende o que ele é importante para ele, conquista as coisas que ele quer, que ele busca. Então, é uma pessoa bem realizadora, conquistadora, bem corajosa mesmo, né? Seria uma Roda da Fortuna em Ares, por exemplo. Roda da Fortuna em Touro, bem sensual. É uma pessoa que está feliz com o próprio corpo. É uma pessoa que consegue se entregar ao prazer de forma equilibrada. Que ela entende os pequenos prazeres da vida. Eu sou taurino, eu sempre dou exemplo, né? Tipo, meu, um dos momentos que eu tô mais feliz é quando eu tô na padoca, peço um café e um pão na chapa e eu sinto o cheiro daquele pão na chapa, olho pra janela, aí tem gente conversando. Então, é um pouco desse estado de presença e também sentir o corpo, né? É uma pessoa que pode sintonizar muito a abundância financeira, mas é uma pessoa que está sempre em contato com beleza e bons valores, tá? Valores e não preço. Então, é uma pessoa que está sempre se reciclando, entendendo, compartilhando quais são os valores de vida. É bem simplório também, assim, se for pensar, né? Roda da Fortuna em Gêmeos. Falar o quê? A pessoa tem que falar, cara. Tem que falar, tem que cantar, tem que escrever, tem que se expressar de alguma forma. Mas ela tem que trazer as ideias para o plano material, para a fala, seja fala ou escrita. Então, quem tem Roda da Fortuna na 3, imagina que vai para o bar para fofocar com qualquer um, né? Para conversar com qualquer um, contanto que ela esteja compartilhando dela
e contanto que ela esteja recebendo influências do outro, que é a troca, né? Que é bem essa energia do ar. Então é uma pessoa que precisa se expressar. É uma pessoa que está sempre buscando estudos, conhecimento, né? É muito bonita essas vibrações, né? Eu tô falando bem rapidinho. Roda da Fortuna em Câncer, família. Ou a pessoa que conseguiu integrar em si a energia do nutrir, de criar a própria cria, vamos dizer assim. Câncer é o signo que rege os seios também, então tem super essa vibração materna. Então você consegue fazer crescer aquilo que é a sua cria, você consegue nutrir, seja uma planta, seja um filho, seja um lar, uma casa, você consegue transmitir essa vibração de cuidar, vibração paterna ou materna, ou felicidade na família, pura e simples. Tá? Bons relacionamentos na família, uma integração na família. Tá? E uma pessoa que também está muito em paz emocionalmente com as conexões que ela faz e que ela se doa para o mundo. Câncer é um signo. Todos os signos de água são signos kármicos. Então, é uma pessoa que entendeu a lição para se doar. Tá? É que câncer está sempre muito naquela coisa, família, 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 não sei o que. É isso também, mas não é só isso, tá? É a vibe de você nutrir coisas, você fazer crescer a sua vida, né? Os seus projetos, sua cria. Roda da Fortuna em Leão. Provavelmente seja uma pessoa que vai ter que lidar com a fama, ou uma pessoa que vai acabar aparecendo pelos talentos dela. Então, aquilo que ela vem contribuir para o mundo, do mais íntimo, ela brilha para o mundo e as pessoas reconhecem isso, dão valor, falam, nossa, cara, que legal seus talentos. Então, uma pessoa que precisa do reconhecimento, uma pessoa que precisa se sentir valorizada pelo trabalho que ela exerce, mas é uma pessoa que vai se sentir muito, muito, muito feliz quando ela estiver sintonizando a criatividade e a espontaneidade, tá bom? Leão, dos signos mais criativos que tem no zodíaco, os signos de fogo no geral, mas Leão ele traz essa força especial, até porque ele tem a espontaneidade da criança, né? Mas ele é um signo muito criativo, então criar coisas, seja artístico ou seja uma startup, não sei, mas ele precisa criar, ele precisa trazer algo que não existe para o mundo, que passa a existir. A Hora da Fortuna em Leão, não só falando de algo que você constrói externamente, mas seria você também em contato com a própria luz, de uma forma tão intensa, né, que eu imagino tipo um Bodhisattva, um Buda, sei lá. O cara só por existir ele tá feliz. Ele já tá brilhando a luz dele. Leão ele é o signo do brilho pessoal, né? Então seria algo mais ou menos nessa pegada. Roda da Fortuna em Virgem. É um signo meio caretinho. Não, brincadeira. É um signo muito legal, tá, gente? Roda da Fortuna em Virgem, querendo ou não, pode parecer meio chato, assim, meio entediante, mas seria uma pessoa que está super, super, super conectada com o estado de presença. Ela está presente nas coisas do dia a dia, ela consegue enxergar o divino em tudo que acontece. Cai uma folha da árvore, ela enxerga Deus, né? O signo de Virgem, um dos trabalhos ocultos de Virgem, vamos dizer assim, um dos mistérios de Virgem seria você servir a Deus, e enxergar Deus em tudo que existe, tá? Tem uma pessoa que está super bem em casa, provavelmente tem uma casa bonita, gosta de decorar coisas, né? Mas está sempre cuidando, pode ser dos pets também, mas que ela compreendeu essa vibe do dia a dia, uma coisa meio fazenda, assim, vai, vamos dizer. E também é uma pessoa que tem super vitalidade, super saúde, que tem a capacidade de organizar realidades, assim, de uma forma, assim, absurda, tá? Mas o que eu diria, assim, de pronto, seria esse estado de presença. A pessoa presente no dia a dia, em tudo que ela faz, e vendo Deus em tudo, né? Que é uma coisa bem tântrica também. Que é a pessoa que ela está 100% presente naquilo, ela está aproveitando e gozando da vida mais do que uma pessoa que tem US$ 1 milhão. Só isso. Roda da Fortuna em Libra. Felicidade nos casamentos, ou nos relacionamentos afetivos, ou processos legais, processos jurídicos. Pode ter uma pessoa que lida com pessoas, tá? Mas é que ela tem fluência em relacionar-se com o outro e ela compreendeu a lição do que é ser justo, ter ideias bonitas, uma pessoa meio filósofa também. Então ela, de pronto, assim, seria uma pessoa que está em felicidade no casamento, nos relacionamentos afetivos. Que não é tarefa fácil, tá? Você se comunicar com o outro, trocar e tal. Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. A gente tem aqui, A uns gente 5 só tem minutos? 6 minutos. Tá. Isso. Tá, vou dar uma acelerada aqui. Então, uma pessoa que está muito feliz nos relacionamentos e aprendeu a beleza
de ser justo e trazer harmonia para a vida, para a própria vida e para a vida do outro, relacionamento com o outro, tá? É uma pessoa que está sempre conectada, que a justiça de forma geral, que recebe justiça, ela consegue ver isso, né, no mundo. Roda da Fortuna em Escorpião, que é super dark, né? Vamos dizer assim, que é uma pessoa que fez as pazes com a própria sombra, mas ela traz essa energia da sexualidade, uma pessoa que compreendeu a força sexual, né? Inclusive num sentido de iluminação espiritual, tá? E que ela consegue transitar nesse mundo sem grandes problemas e com responsabilidade. Mas uma pessoa também que ela aprendeu que é, tudo tem um fim, tudo se finaliza, uma pessoa bem desapegada, e ela entendeu essa energia da morte, tá? Mas cotidianamente falando, uma pessoa que compreendeu o seu lado mais escuro, está em paz com isso, está em paz emocional. Quem não quer paz emocional, né? Mas é uma pessoa que ela compreendeu que tudo bem, eu sou humano, sou imperfeito e vamos lá, vamos se melhorar, quero ser fênix. Roda da Fortuna em Escorpião pode ser uma pessoa que conseguiu realmente conquistar esse estado de fênix, né? E que ela se torna várias fênix ao longo da vida. Uma pessoa que tem Escorpião muito forte vai passar por várias mortes, né? Então, sei lá, por exemplo, numa ayahuasca da vida, uma pessoa que vai passar por mortes, aquele processo de morte, né, que a gente fala. De morrer e renascer, e que ela tá sempre se reciclando, tá sempre se reinventando, é a metamorfose ambulante do Raul Seixas. Roda da Fortuna em Sagitário. Seria muito uma pessoa que aprendeu também sobre as diversões da vida, ela se conecta com o mundo, ela se conecta com a cultura de forma geral, uma pessoa que está buscando conhecimentos e que ela se especializou em alguma coisa que ela tem um tesão em ensinar ou compartilhar, ou também é aquela pessoa que compreendeu também, de certa forma, o valor da vida, mais ou menos parecido com virgem, mas é uma pessoa que viaja bastante, é um peregrino, ela vê a beleza da vida nas coisas simples. É uma pessoa que, quando ela vai para uma festa, ela curte a festa, assim, absurdos, tá? Que é essa vibe da alegria, né? E provavelmente uma pessoa que encontrou um assunto em que ela é especialista e que ela meio que guru, assim, ela vê um mestre naquilo. É um assunto de especialização ou de professor até, tá? Mas é uma vibe bem divertida, uma pessoa que viaja bastante, por exemplo. Roda da Fortuna em Capricórnio. Seria uma pessoa que se encontrou na carreira, está realizada na carreira. Provavelmente ela adquiriu uma posição de chefia ou uma pessoa bem conquistadora num sentido geral. Né? A pessoa que tem objetivos claros. O Capricórnio ele sabe a montanha que ele quer escalar e ela sempre conquista o que ela quer de forma equilibrada e não se apega a isso. É uma pessoa que está sempre progredindo, evoluindo também, mas que trabalha muito. Então ela encontrou uma satisfação no trabalho, na carreira. Tá? Roda da Fortuna em Aquário, satisfação nas amizades. Que lindo. É uma pessoa que realmente compreendeu o que é ser amigo, o que é uma verdadeira amizade, tá? Aquário, ele rege a casa 11, que é a casa dos amigos. Então, é uma pessoa que aprendeu a viver em coletivo, a aprender no mundo, tá? É uma pessoa que está super inteligente também, é uma pessoa que, meu, crânio, curte política, ela também tem um pouco dessa pegada da justiça de Libra, mas, via de regra, é uma pessoa que tem bons amigos, ela é uma excelente amiga para as pessoas, tá? E que compreendeu a vida na comunidade, no social, e consegue contribuir e ensinar para os outros. E Roda da Fortuna em Peixes, que é a minha, seria uma conexão com o espiritual, uma conexão com o mediúnico, uma missão sacerdotal, por exemplo, ou está muito em conexão com as intuições, com as inspirações, com a arte, uma pessoa muito criativa, né? Da mesma forma que Leão é criativo, Peixes é muito criativo também, só que no sentido mais abstrato ou em conexão com o astral, assim. Então é uma pessoa demais, que tem muita inspiração, uma pessoa muito intuitiva, muito sensível, conseguiu entender o que é o amor universal. E simplesmente ama, e se doa e abre o coração para o mundo. Bom, acho que eu falei meio rapidinho, mas deu para. Deu, né? E complementando, gente, tudo isso é possível quando a gente tem consciência, está numa jornada, trabalhou lá aqueles pontos que o João falou, ascendente, lua e sol. É importante a gente se conhecer, a gente se trabalhar, é trabalho constante, é autoconhecimento constante. E João, rapidinho que vai cair, fala os seus contatos, se alguém quiser marcar com você, uma leitura de mapa, e eu também vou falar o meu rapidamente, se alguém quiser harmonizar o mapa. Bom, eu faço mapa astral, faço tudo de astrologia, revolução solar, análise kármica, análise de Quiron, enfim. Mas as pessoas me procuram muito por mapa astral, revolução e tarô. 28 segundos, Tá, João. meu Insta é Kiron Spirit,
@KidonSpirit, então só me manda um direct e é isso. Gratidão. E o meu WhatsApp é 983061646. Gratidão, todo mundo. Gratidão, Daqui Adri. 10 segundos vai cair. É muito pouco tempo para a gente falar de assuntos tão profundos e eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até o final.